Fala galera, beleza? Meu nome é Fred, canal Papo de Rock. Resolvi fazer esse vídeo aqui hoje apresentando para vocês 3 álbuns de bandas que só lançaram um disco. Banda de duração curtíssima, que lançaram apenas um álbum. Entre elas aqui o Fuzzy Duck, banda inglesa. Armageddon, banda inglesa também. E Nosferatu, banda alemã. Todas essas bandas lançaram apenas um álbum e encerraram as atividades. O Fuzzy Duck é uma banda inglesa que durou entre 70 e 71. Os caras contavam ali na formação com o Roy Charlan nos teclados, o Mickey Hawksworth, baixo e voz, Paul Francis na bateria e Graham White na guitarra e voz. Acontece que esses caras gravaram esse belíssimo álbum, né? E antes mesmo do disco ser lançado, o Graham White já tinha saído da banda, vocalista e guitarrista, já tinha saído da banda para integrar outras bandas. E assim foi, menos de um ano depois, o disco foi lançado em 71, no final de 71 os caras já estavam cada um em uma banda diferente, e o Fuzzy Duck ficou na história, né? Quer dizer, ficou no passado. Ficou apenas esse disco registrado e 2 singles. Esse disco aqui é... O que é que eu posso falar sobre esse disco? Olha, esse disco é um hard rock bem típico ali do começo dos anos 70, né? Um hard rock bem típico, com uma pegada progressiva, bem fluente. Então ele é aquele som, aquele misto ali de hard rock com rock progressivo, sonsaço, muito interessante. Essa aqui é uma edição da Repertory de 93, uma edição da Repertory Records, né? Repertory é um selo alemão, é um selo do Galo, né? Esse selo aqui alemão lançava muitas bandas nesse viés aí bandas obscuras dos anos 70. E eu lembro que quando eu comecei a garimpar coisas mais obscuras, menos óbvias, né? Lá na década de 90, o Fuzzy Duck era uma banda bem cultuada assim, né? Pela galera, um disco difícil de achar, caro. Eu passei um bom tempo para conseguir comprar esse disco. E essa aqui é uma edição antiga, né, de 93. E para surpresa de todo mundo, cara, o ano passado, 2023, o disco sai aqui no Brasil, uma edição muito caprichada, com faixas bônus, uma edição com luva, com pôster, uma edição da Hellion Records. O disco, olha, ele tem 3 edições hoje no mundo, né? Tem uma japonesa, tem uma inglesa da Esoteric Records e uma brasileira da Hellion. Inclusive, no maior mercado de discos do mundo, que é Estados Unidos, esse disco nunca foi lançado, nem em vinil, nem em CD. Pelo que eu pesquisei aí, pelo que eu vi no Discogs, não existe uma edição americana desse disco. Então, é algo assim que a gente tem que comemorar, a gente aqui, né? O Brasil sempre fica bem atrás, né? Quando se trata de lançamentos de discos, a gente sempre tem que estar importando discos, comprando coisa no exterior. E aqui nós temos nossa edição aqui do Fuzzy Duck, né? Tomara que saiam bem mais coisas desse estilo, né? Aqui é um descasso. Vou botar um trechinho aí para vocês ouvirem. Beleza? Então é isso, Fuzzy Duck, disco auto-intitulado de 71. Bom, segundo disco é essa banda aqui, né? O Nosferatu, banda alemã de Frankfurt. Os caras duraram de 68 a 71. 68 a 71. Lançaram esse disco em 1970 e um ano depois já estavam
já tinham encerrado as atividades. O disco não vendeu quase nada, né? Os caras ficaram um pouco decepcionados com a pouca vendagem dos discos, né? O desinteresse do público. O Nosferatu é uma banda que foi classificada ali como krautrock. Krautrock, cara, foi um termo aí cunhado aí, né, pelos ingleses era assim que eles chamavam o rock alemão, né? O rock alemão, eles consideravam que o rock alemão era uma cópia do rock inglês, do rock americano, e de forma pejorativamente chamavam de krautrock, né? Que é o krautrock, na verdade, ele começou a se desenvolver, a criar vida própria ali no começo dos anos 70 e teve uma ascensão muito grande ali ao longo dos anos 70, né? E criaram uma identidade, né? É um rock cheio de experimentalismo, né? Essa banda aqui, para você ter uma ideia, tem 6 membros na banda, né? Os caras têm sax, flauta, sabe? As músicas longas, faixas viajantes aí, faixas de 11 minutos. Um som muito, como é que eu posso dizer? Cheio de personalidade, né? Tem também, assim, um viés de hard rock bem fluente aí no seu disco, né? Nesse seu único disco. E é uma pena que a banda não tenha emplacado, né? Uma pena mesmo, porque os caras faziam um som muito interessante. Isso aqui é uma edição alemã. Esse disco, por incrível que pareça, ele nunca teve uma edição fora lá do seu país de origem, né? Ele sempre que ele foi relançado, foi em vinil ou em CD, sempre foi lá na própria Alemanha. Mas é um disco bem cultuado, assim, né? A galera que curte esse som dos anos 70 sabe que aqui vai encontrar um material de primeira, né? Aqui é uma viagem mais jazz, né? Os caras... É um jazz rock aqui, né? Pesadão. Um jazz, né? Como chamam, um jazz rock, né? E assim ele ficou ali catalogado como krautrock, mas é um jazz rock, né? Com as músicas todas cantadas em inglês, né? Apesar dos caras serem alemão, eles eram fluentes em inglês. E fantástico esse disco aqui, sabe? A primeira faixa, Highway, é maravilhosa. Willie the Fox é uma faixa longa de quase 11 minutos. Found My Home é outra faixa, a terceira faixa de 8 minutos e 40. No lado 2 já tem aqui Number 4, Working Day, Vanity Fair. Tudo faixas compridas, cheio de viagens, de passagens diferentes, com uma riqueza muito grande de instrumentos. Como eu falei, eles incluem sax, flautas, guitarras espertas, uma cozinha muito bem azeitada, né? Bateria, baixo, guitarra. Nossa, cara, isso é uma sonzeira e eu recomendo aí vocês darem uma escutada nesse som aqui do Nosferatu, beleza? Olha, a outra banda é o Armagedon, né? Deixa eu tirar aqui do plástico. Aqui é o Armagedon. Armagedon é um grupo formado por um grupo inglês também, né? Os caras formaram a banda em 74, lançaram esse disco em 75 e em 76 encerraram as atividades, né? A banda era formada por Martin Pilg na guitarra, Luiz Cinnamon no baixo. Esses dois já tinham participado de uma banda chamada Steamhammer, né? Uma banda de blues rock inglês, uma banda conhecida até, né? Não é assim do primeiro escalão, mas é uma banda muito conceituada lá do blues rock inglês, né? Inclusive eles estão na atividade até hoje e tivemos discos dele aqui lançados, acho que o ano passado aqui no Brasil. O outro cara que toca na banda, o baterista, é o Bob Caldwell.
Bob Caldwell, que foi do Capitão Beyond, né? Um baterista fantástico. Inclusive, aquele primeiro disco lá do Capitão Beyond, cara, o trabalho de bateria daquele disco, eu considero o melhor registro de bateria de um disco de rock que eu já ouvi. Quem tiver assim achando que eu estou exagerando, dá uma ouvida lá no primeiro disco do Capitão Beyond, que você vai ver o que fez Bob Caldwell naquele disco. E nesse disco aqui, ele também ele não deixa por... Ele não faz por menos aqui. Ele tem um trabalho de bateria fantástico. O cara é monstro, cara. E o vocalista é o Keith Relf, né? Keith Relf, que integrou o Yardbirds. Yardbirds, que é uma banda dos anos 60, que agrupou ali nada mais, nada menos do que Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck. Cara, uma banda para ter esses três caras aí como guitarrista. Imagina, né? E o Keith Relf era o vocalista do Yardbirds. Depois ele saiu, montou o Renaissance, banda assim muito conceituada, né, do progressivo inglês. E depois ele saiu do Renaissance e montou aqui esse super grupo, né, com esses caras aí que eu já citei. Infelizmente, uma fatalidade encerrou aqui as atividades do Armagedon, né? O Bob Caldwell morreu no dia 12 de maio de 76. Bob Caldwell, não, desculpem. O Keith Relf morreu no dia 12 de maio de 76. Assim, cara, de forma muito absurda, né? O cara morreu eletrocutado por um microfone num estúdio caseiro, no estúdio na casa dele. Tomou um choque ali no microfone e morreu eletrocutado. Encerrando assim a trajetória do grupo, né? Ninguém sabe se o grupo ia lançar outro disco ou não, mas com a morte do Keith Relf, né? Fundador do grupo e vocalista, o grupo ficou só nesse disco. E esse disco aqui, cara, aqui é um hard rock aí para ninguém colocar defeito, cara. Olha, essa aqui é uma edição de 2009 da Esoteric Records, né? O disco abre com Busa. Nossa senhora, cara, é um peso do cacete essa música. Depois vem com Silver Tiger, uma faixa assim com bem viajandona, um pouco progressivo. E segue, cara, segue com cada pancada atrás do outro, né? Uma pancada atrás da outra. E é um disco bem calcado ali no hard inglês, um dos melhores discos aí da década de 70 do hard rock, sem dúvida, esse disco do Armagedon. E enfim, eu trouxe aí para vocês 3 discos, 3 bandas que duraram pouco mais do que 2 anos, 1 ano, 2 anos, né? Que lançaram apenas um disco, bandas de vida curta, mas que seus discos estão aí até hoje, né? E são discos cultuados, discos reverenciados, discos que estão ali no topo da cadeia alimentar do rock, né? Discos que têm que ser conhecidos, discos que precisam ser ouvidos e reverenciados, porque são grandes obras do rock dos anos 70. Então eu queria deixar aqui esse vídeo, esse registro, para que vocês, se vocês conhecem, vocês vão corroborar com o que eu estou dizendo. Se vocês não conhecem, vocês escutem, procurem dar uma ouvida. Inclusive o Fuzzy Duck tá disponível aqui no mercado nacional, cara. Tá surpresa geral aí da galera. Olha que capa legal, olha. Essa capa é icônica, né? Esse disco tá disponível, né? Então você dá uma escutada aí, e se curtir, pega, cara. Se você tiver ainda na onda de comprar discos, né? Como eu e como as pessoas aqui, né? Que se inscreveram no canal, né? Você compra o disco aí porque é um descasso, né? E os outros você escuta aí também, né?
E quando tiver oportunidade, se você tiver na onda de comprar disco, você compra aí assim que você puder, porque são obras aí que merecem realmente que a gente se reverencie. E ó, agradecer a Deus por essas obras aí. E agradecer por vocês terem assistido o vídeo até o final, beleza? Valeu, até a próxima.